Bom dia! Boa tarde, Boa noite! seja muito bem-vindo. Mais um dia estaremos partilhando, meditando e contemplando A palavra de Deus, o Evangelho do dia. o Evangelho do dia. Graças a Deus, mais um dia aí de reflexão, que Deus possa estar conosco, nos abençoando, enviando seu Santo Espírito para dar entendimento e clareza nessa santa palavra que vem, que é para nos purificar, nos santificar e nos direcionar, né, no bom caminho. Né? Com certeza, ele mesmo fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que nós vamos tocar agora, em Jesus, caminho, verdade e vida. Então, fecha teus olhos, prepara teu coração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que possamos nos colocar diante da presença de Jesus, que Ele possa derramar teu Santo Espírito sobre nós, que Ele possa nos dar entendimento, compreensão a essa palavra que vamos ouvir, meditar, contemplar, vivenciar durante esse dia, que possa ser resposta para nossas dúvidas, luz para o nosso caminho, clareza, né? Para tudo aquilo que a gente precisa ter na mente. Vem Espírito Santo, 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 vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, para que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está, que a gente irá meditar no Evangelho do dia, está em João, capítulo 16, do versículo 5 ao 11. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque eu vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a vós: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou o mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo
em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Poxa, eu assim, fico tão impactada com uma palavra dessa, sabe? Porque assim, quando a gente tem uma pessoa muito importante perto da gente, né? A gente não quer que ela vá embora. A gente não quer que nos separar dela, né? Então, eu imagino o sentimento de discípulo, né? Saber que Jesus ia partir, né? Um amigo tão especial, tão íntimo, né? E ele não ia poder mais ver um bom tempo. Imagino como que deveria ter ficado o coração dele, né? Em si, ainda mais que Jesus sempre falava que ele ia ser morto, né? Ia ser condenado, como o discípulo, muitas das vezes o discípulo nem aceitava essa palavra de Jesus, né? Porque ele não admitia perdê-lo, né? Não compreendia, né? Porque a gente se apega nas pessoas, se apega, ainda mais, imagina, a gente com o próprio Deus próximo da gente, a gente ia se apegar mesmo. 3 anos com o rei. 3 anos. 3 anos só vendo coisas boas, imagina, a gente que não tem, assim, a gente crê que a gente sente a presença de Jesus, né? Mas a gente precisa invocar, precisa estar com o coração aberto. Mas eles não, eles tiveram Jesus carne e osso, né? Eles puderam, eles se alimentaram junto com Jesus, andaram, né? Vagaram por muitos lugares, conheceu intimamente, dores, alegrias, né? Passou por tudo. E a intimidade deles, né? Com Jesus deveria ser muito, muito grande, de amigos mesmo. E imagine, perder um amigo assim, a dor é muito grande. Por isso que ele fala aqui, né? Os corações dos discípulos encheu de tristeza por causa dessa, né? Só de pensar em que Jesus ia morrer e eles iam ficar sem Jesus, imagina. Eu assim, eu não imagino como seria ficaria no coração, não. Acho que eu também ia ficar apreensivo, perder um grande amigo assim, né? Aí, na cabeça, né, nossa, humana, a gente tá perdendo, né? Mas na verdade a gente não estaria perdendo, né? Porque Jesus ia voltar, né? Mas ele fala aqui, né? Que é preciso que ele parta para que o Espírito defensor, né? Para que o defensor, o Espírito não, para é bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor, né? O defensor que é o Espírito Santo. Se ele não for, o Espírito Santo não vai poder vir e nos defender contra o mal e também nos orientar para o caminho certo, né? Nos fazer ver a verdade, né? Então, você quer falar uma coisa? Não, tá maravilhoso. Porque, note, eles passaram por 2 momentos de perda. A crucificação e morte. Jesus ressuscitou. Maravilha, ele tá vivo. Ele vai no meio deles, a paz esteja convosco. Come com eles de novo. Parece que tem o rei de volta junto com eles. Mas quando completa os 50 dias, ele cumpre e vai para o Pai. E o amor do Pai e do Filho vem o próprio Espírito Santo. O motivo da vinda do Espírito Santo... 50 não, são 40 dias que ele fica, né? 50 dias porque depois, até chegar Pentecostes. É 40 dias que eles ficam. 40 dias que ele fica com os discípulos. O motivo da ida de Jesus para o Pai é a vida do Espírito Santo sobre os apóstolos e manter toda a igreja caminhando. Está no final aí, ó, no finalzinho do Evangelho de hoje. Por quê? Vai vir a justiça do Pai
porque não acolheram Jesus. Tem três coisas que vão vir. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. Aqueles que não acreditam em Jesus já estão no pecado, né? É por isso que é muito importante a gente acolher Jesus, é permitir que ele nos salve. As pessoas, quando se fecham, elas se mergulham no pecado, num abismo tão grande que depois é difícil de sair. É por isso que é bom a gente estar sempre aberto a Jesus, né? Por isso o evangelho dia a dia. O pecado, a justiça e o julgamento. A justiça de Deus. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque eu vou para o Pai. Ele indo para o Pai, ele vem o Espírito Santo que nos dá a justiça, o caminho de como seguir. O caminho do Espírito Santo é justo. É rigoroso? Não é justo. É para o nosso bem. É para manter o nosso caminho em santidade. Qual é o último passo? E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. E o chefe deste mundo quem é? Quem que vocês acham que é? Coloca aí nos comentários. Eu não vou dizer agora não. Vou esperar você colocar no comentário. Coloca aí. É ele mesmo. É ele mesmo. Nós não vamos dizer o nome dele, para que você coloque aí no comentário. Isso aí. Porque esse mundo já está sob o controle dele. Mas ele pensa que ele tem poder, mas ele não tem poder. Já está condenado, já perdeu. Está condenado. Só que o problema é que os seres humanos querem dar poder para ele, né? Ele ganha poder sobre aqueles que querem. O problema é os seres humanos que dá poder para eles, porque ele já foi derrotado. Só que nós, quando deixamos brecha, né, que é nosso pecado, nós damos poder para eles interferir na nossa vida, fazer bagunça, nos afastar de Deus. Mas quando a gente se fecha, que a gente coloca Deus nas nossas vidas, nós proclamamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. O inimigo não tem vez. Não tem mesmo. Se você quer se afastar do maligno de nós, o maligno, o demônio, né, acabo falando os nomes dele, para que você saiba os nomes que ele vai usar. Vai lá, dá uma olhadinha no nosso canal, já está disponível lá o clamor, para que você suba a montanha com Jesus, viva uma experiência tremenda, não vou te contar nada, e depois que você viver essa experiência, volta aqui. Ou então coloca lá nos comentários como foi para você. O que foi para você subir ao Monte Tabor? Eu vou colocar lá na descrição. Já botei. Já botou? Eu botei, que tá maravilhoso. Então, eu vou colocar ainda. Então, você que está ouvindo a palavra do Evangelho de hoje, saiba, no nosso canal está lá oração do casal, né, com o amor do casal. Isso. Uma subida para o Monte Tabor para rezar. Porque precisamos aproveitar que já temos o Espírito Santo. Já não nos falta nada, só decidir seguir Jesus, só decidir fazer o que é reto, o que é justo, o que nos cabe fazer. Isso aí. A palavra é muito rica, né? Se a gente for falando, a gente passa a noite toda, o dia todo falando dela. Tem muitos a nos ensinar. Mas aqui, até aqui já tá bom, né? Ótimo, maravilhoso. Que vocês possam também saborear essa palavra. Pega um trechinho dela, o que mais tocou, e vai meditando durante o dia. Isso é muito importante, até para que Deus possa responder, né, suas dúvidas. Né, e você conseguir passar o dia assim na presença de Jesus inteiramente, completamente, né, na presença dele. Não perca a presença de Jesus jamais. E a forma de a gente não perder a presença dele é estar sempre ligado, sempre buscar a confissão nos nossos pecados para que a gente não fique sem a presença dele na nossa vida. E está sempre buscando na oração, né, na palavra. Isso aí. Por isso que no canal tem sempre oração de manhã com a Sagrada Escritura, terço do dia, agora terço da misericórdia, você já pode acompanhar no canal. Clamor também já temos e mais coisas virão
Para você Deus ter quiser. um dia recheado de orações. Várias opções para oração durante o dia. Um banquete assim, ó. Um banquete. A seu favor, para fazer bem para sua vida, com base na Sagrada Escritura, no magistério da igreja e na tradição que a igreja ensina há muitos anos. Muito obrigada pela audiência aí, que Deus possa nos abençoar. Amém. Amém. Quando a Fernanda fala audiência, eu fico pensando, pô, sistema de televisão, opa, chegamos agora no YouTube, e o senhor já está pedindo isso? Estou lembrando do Monsenhor Jonas. Mas, desculpa a brincadeira, mas comenta, compartilha, se inscreva no canal e se você puder, não deixe de contribuir, vai estar aí na descrição. Vamos encerrar com o Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Ok. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Que maravilha! Tudo por Jesus? Nada sem Maria. E a gente se encontra amanhã, no próximo dia, para rezarmos juntos. Amém. Estamos sempre reunindo no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.